Olá, queridos estudantes. Vamos à explicação de um tópico muito importante na matemática, que vai ser muito cobrado de vocês nos anos posteriores e em vestibulares. Teorema de Pitágoras. Bom, o teorema de Pitágoras, ele vai ser aplicado apenas para um tipo de triângulo, que é o triângulo retângulo. Qual é o triângulo retângulo? Qual é a característica? Para ser um triângulo retângulo, precisa ter um ângulo reto. Um ângulo reto aqui, ó, 90 graus, tá? O lado oposto a esse ângulo reto é chamado de hipotenusa. E veja, é o lado maior. Os outros dois lados que compõem o triângulo são chamados de catetos, tá? Ok? Eu vou dar aqui mais exemplo. Olha, aqui nós temos um esquadro, que também é um triângulo retângulo, porque aqui tem um ângulo de 90 graus. Oposto a ele está a hipotenusa, e os outros dois lados são os catetos. Eu tenho um outro esquadro aqui, colocar numa outra posição. Veja, esse triângulo também é um triângulo retângulo, porque tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus aqui. O lado oposto é chamado hipotenusa, e os outros dois lados do triângulo retângulo são chamados catetos. Muito bem, isso para um triângulo retângulo. Bom, então para um triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. O que fala o teorema de Pitágoras? Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Muito bem, vamos voltar aqui. Que tá grande, tá? Vamos chamar a hipotenusa de A. E o cateto, um de B e outro de C. Então, o que diz o teorema de Pitágoras? O lado maior, que é a hipotenusa, A ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados, que são os catetos, tá? Então, eu escrevi aqui, ó. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a uma soma do primeiro cateto ao quadrado com o outro cateto ao quadrado. Vamos exemplificar aqui o triângulo, esse triângulo retângulo aqui, que vocês estão vendo aqui, tá? Que aqui tem lado 3, 1, 2, 3, um cateto, o outro cateto 4, e a hipotenusa aqui é 5. Bem, então veja, nós vamos fazer aqui a área do quadrado formado por esse lado, depois a área do quadrado formado por esse lado, e a área formada pela a área do quadrado formado por esse lado, que é a hipotenusa. Bom, área do quadrado não seria lado vezes lado? Então, tá. Então, veja. A área desse quadrado é 5 ao quadrado, que é 25. Muito bem. A área desse quadrado é 3 vezes 3, 9. E a área desse quadrado é lado vezes lado, 4 vezes 4, 16. Perceba que 16 mais 9 dá 25. Interessante, né? Então, e também, então, a gente consegue exemplificar o teorema de Pitágoras calculando as áreas dos quadrados obtidos aqui, que tem como lado cada lado desse triângulo retângulo. E realmente, 25 é igual a 16 mais 9, então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É interessante essa explicação, porque relaciona com área. Porque a área é o quadrado do lado. Bom, vamos ver agora algebricamente como isso aqui funciona. Então, eu peguei aqui o triângulo, mesmo aqui, de catetos 3, cateto 4. Vamos supor que eu queira achar o valor da hipotenusa, que a gente já sabe que é 5. Vamos ver se vai dar 5. Bom, então, veja, quando que a gente aplica o teorema de Pitágoras? Bem nesse caso, quando eu tenho um triângulo retângulo, em primeiro lugar,
quando eu tenho medida de dois lados e peço a medida de um terceiro. Aqui, no caso, pediu a hipotenusa. Mas poderia também ter um valor da hipotenusa e pedir o valor de um dos catetos. Então, vamos lá. A gente coloca o teorema de Pitágoras, que é hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Bom, então aqui no caso, a hipotenusa é o meu x ao quadrado é igual um cateto 3 ao quadrado, e outro cateto 4 ao quadrado. Muito bem. Então, x ao quadrado deu quanto? 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Vamos continuar aqui. X quadrado é igual a 25. Ah, tá. Como que eu acho o x? É a inversa do quadrado, é raiz quadrada. Mais ou menos raiz quadrada do que está na frente. X é igual, raiz de 25 é 5, mais ou menos 5. Como é um problema geométrico, eu vou pegar só o positivo. X igual a 5, como a gente esperava que daria 5, como está constatado aqui na figura. Vamos continuar, então, com exemplos de aplicação do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele é muito importante, porque será uma aplicação em vários exercícios, em várias áreas também da ciência, como, por exemplo, na física. Olha, vamos ver esse exercício aqui. É um problema geométrico. Quanto mede os lados de um losango, cujas diagonais têm 6 centímetros e 8? Bom, eu desenhei o losango. Losango é aquele quadrilátero que possui os 4 lados iguais. Vou colocar aqui as diagonais, tá? Bom, ele fala que a diagonal maior é 8 centímetros e a diagonal menor, 6 centímetros. Bom, gente, como aqui as diagonais, elas se cruzam no centro, né? Então, se aqui é 8, quanto que vai ser metade? 4, certo? E aqui é 6, diagonal menor, e a metade é 3. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou destacar esse triângulo aqui. Porque que ele pediu no exercício? Ele pediu qual é o lado, quanto mede o lado. O lado aqui do losango não seria aqui? X. Muito bem. Então, aqui caiu na mesma questão daqui, do anterior que eu já tinha feito, né? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Que aqui, como era 3, 4, vai dar também, né? É o mesmo raciocínio. X é igual a 5, aplicando o teorema de Pitágoras. Vamos ao exercício 2. Exemplo 2. Na figura abaixo, a que altura se encontra o avião em relação ao chão? Bom, aqui a gente quer a altura em relação ao chão. Então, o x está aqui. Veja, se a altura sempre vai fazer 90 graus com o solo. Ah, então eu identifiquei aqui também um triângulo retângulo. Como no caso do anterior, tá? Voltando um pouquinho ao caso do anterior, aqui também é um triângulo retângulo, porque as duas diagonais, elas são perpendiculares. Ângulo aqui de 90 graus. Aqui também. Que a altura sempre em relação à horizontal forma um ângulo de 90 graus. Bom, veja bem, temos um triângulo retângulo em que nós temos medida de dois lados e pede um terceiro. Perceba que aqui não foi pedido a hipotenusa, e sim um dos catetos. Ah, porque a hipotenusa é o lado maior que fica em frente ao ângulo reto. Então, é um pouquinho diferente para substituir. Mas, então, nós vamos aplicar o teorema de Pitágoras, escrever aqui, hipotenusa ao quadrado é igual à soma de um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Já? Gravou, gente?
Vamos substituir agora. A hipotenusa aqui é 5.000. 5.000 ao quadrado é igual. Um dos catetos, quanto que é? 3.000. 3.000 ao quadrado. Mais o outro cateto é x. X ao quadrado. Então, agora nós vamos desenvolver. 5.000 ao quadrado, quanto que dá? É 5.000 vezes 5.000. 1, 2, 3, 4. Aqui seria interessante colocar como 5 vezes 10 a terceira. Tá? Quando a gente eleva ao quadrado, dá 25 vezes 10 elevado a 3 elevado a 2, multiplica-se os expoentes. 6 é igual a, aqui também, 3 vezes 10 a terceira, né? Ao quadrado, tá? Vai ficar 3 vezes 3, 9, vezes 10 a sexta, mais x ao quadrado. Colocar em forma de potência vai simplificar muito as contas aqui. Então, vai ficar agora. Se aqui é mais, e eu quero deixar o x sozinho, eu vou aplicar a inversa, que é menos. Então, do outro lado, a gente mantém menos 9 vezes 10 a sexta. É igual a x ao quadrado. 25 vezes 10 a sexta. Opa, desculpe. Menos 9 vezes 10 a sexta. 25 menos 9 dá 16. 16 vezes 10 a sexta é igual a x ao quadrado. Né? Então, x é igual mais ou menos, faz a raiz quadrada para fazer a inversa. Tá? Então, o resultado vai dar x é igual, vamos pegar só o positivo, porque é um problema geométrico. Raiz de 16 é 4. E raiz de 10 elevado a sexta, né, é dividir por 2. 10 a terceira. Então, o resultado final ficou 10 a terceira é 1.000, 4.000. Certo? X é igual a 4.000. Bom, pessoal, aqui então a gente exemplificou duas situações, uma geométrica, outra aqui do avião, uma situação contextualizada para exemplificar a aplicação do Teorema de Pitágoras, válido para qualquer triângulo retângulo. Pessoal, qualquer dúvida, estou à disposição. Até o próximo vídeo.